porque o mercado imobiliário, de novo, é um business de longo prazo. E eu acho que as pessoas, diferente, né, se você voltar a 40, 50 anos atrás, que era muito comum você ter carreiras de 30 anos em grandes multinacionais, né, setor automobilístico, setor de bens de consumo e tal. Eu acho que essa característica de você entregar 30 anos da sua vida para uma carreira numa única empresa, que era cheia de benefícios, e o carro, né? Então, eu sinto essa responsabilidade enquanto líder, né? Eu acho que tem que ser a reciprocidade da troca para você ter retention é muito importante. E eu acho que um partnership é você trazer a pessoa de verdade para um senso de ownership, né? E de ela perceber a utilidade do que ela gera de valor é importante. Então, esse é um pilar. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rethink Talks, o podcast que repensa, explora oportunidades e debate o futuro do mercado imobiliário. E claro, sempre trazendo um expert para discutir os assuntos mais interessantes do nosso mercado imobiliário. Nosso convidado de hoje é Thiago Cordeiro, um dos maiores empreendedores do setor logístico e fundador, CEO da Good Storage, empresa pioneira em self-storage no Brasil. Além disso, o Thiago também é presidente da Associação Brasileira de Self-Storage e membro do conselho da Vila 11. O seu olhar vai muito além de boxes e galpões, é sobre como as cidades crescem, como as pessoas vivem, os hábitos de consumo e como as organizações de espaços diferentes podem trazer mais liberdade para as pessoas e qualidade de vida. Uma conversa sobre inovação, escala e propósito no mercado imobiliário. Thiago, você é um amigo de longa data e eu não podia, quando eu concebi esse podcast de repensar o mercado imobiliário, eu tinha uma lista muito seleta ali com quem eu gostaria de começar para digitar o tom. E você certamente estava no topo dessa lista, por uma série de motivos. É um prazer ter você aqui hoje. Eu queria começar te dando as boas-vindas e te perguntando quem é o Thiago? Pô, obrigado. Longa data mesmo, hein? Eu lembro Sim, que no ano passado, acho que no evento do GRI, fiquei super contente. Teve a plaquinha dos 10 primeiros membros. Eu falei, caramba, nem sabia que eu tinha esse título aqui. Fiquei super honrado, tá lá na minha estante. Primeiros membros do GRI. prazer. Então, o respeito e a admiração é recíproco. Gustavo, obrigado pelo convite. Acho que é um projeto especial. Eu fico honrado de estar nessa lista. Quem é o Thiago? O Thiago é um garoto, prefiro me chamar de garoto, um garoto de 44 anos que busca seu lugar ao sol, eu acho, assim, sabe? Venho de uma família humilde, nunca me faltou nada, sem falso vitimismo, mas eu gosto de honrar minhas origens. E fui buscar meu espaço, né? Filho único. E aí eu entro no mercado imobiliário em 2003, na Reding Grifo, já trazendo um pouco de carreira, mas na Reding Grifo, começo, né, da aproximação do mercado de capitais do mercado imobiliário, bem no comecinho. E aí são 22 anos de carreira, né, de mercado imobiliário. Acho que onde esse garoto que, né, precisava conseguir buscar, acho que um pouco ainda, né, com a escassez, com o senso de sobrevivência e tal, galgar uma carreira. E acho que eu fui vivendo essa evolução que você também viveu, né, de maturidade, de crescimento do mercado imobiliário. Aí depois de Reding Grifo foi Bracor, né, que era uma startup desde o início, o Carlos Betancourt, Equity International, né, do falecido Samzel, o BBA, enfim. Depois fui para o BTG, e aí do BTG Good Storage, e lá se vão 11 anos de Good Storage. Muito legal. E tem muita coisa pela frente, assim eu espero. Com certeza. Vamos falar de Good Storage. A gente vai certamente navegar nessa jornada que você descreveu de maneira muito sucinta, para poder certamente trazer as ideias que a gente vai tratar aqui. Mas dando um salto no tempo e chegando na Good Storage, para quem está chegando agora que não conhece, as pessoas pensam muito no mercado imobiliário como mercado residencial, de escritórios, mas existe uma série de ativos diferentes, entre aspas, que não tradicionais, que hoje em dia já são muito mais bem estabelecidos, etc. Mas quando você começou, era uma novidade no Brasil, não tinha isso bem estabelecido, você de fato conseguiu fazer muita coisa nesse setor. Mas resume um pouco o que a Good Storage faz e um pouco dessa história. Que era essa tese, que está certo, de quando eu quis empreender, aonde empreender, né? Numa classe de ativo que eu vi oportunidade que eu achava que não vinha muito desenvolvida, né? Que era justamente uma classe de ativo que dava conta
da organização das cidades, de mobilidade urbana, né? Então de armazenagem urbana, que a gente começa lá atrás, né? Lá atrás a indústria era guarda-móveis, depois, né, self-storage, né? E hoje a gente está falando de armazenagem urbana, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, que a gente chega lá. Então o que a gente faz? A gente desenvolve ativos imobiliários dentro do contexto urbano. Então, né, para quem aqui, a vantagem aqui é que a maioria do público que é grande é de imobiliário, então dá para a gente usar termo mais técnico. Sim. No raio 15, né, dos centros, voltados tanto para a pessoa física, e aí sendo uma solução de apoio para ajudar a organização do cotidiano, da vida diária, de um movimento de tendência que são as pessoas morarem em apartamentos menores e poderem ter extensão da casa delas com uma opção de armazenagem flexível, mensal, etc. Como para pessoas jurídicas, como um valor que destrava eficiência, pensando em fluxo urbano, né, pensando em logística, pensando em uma cadeia de suprimentos mais próxima ao centro. Então, no final do dia, nós temos um portfólio hoje de pra gente 60 propriedades no contexto urbano, principalmente em São Paulo, ofertando esses espaços que vai de 1 metro quadrado, literalmente é o armário para a pessoa física, a módulos de 10 mil metros quadrados, que aí você tem como tomadores os principais e-commerce, farma, enfim. Então, a gente se motiva, acho que nos entusiasma a participar de um contexto de modernização das cidades, né? A gente sabe, você acompanha isso, que já de uns 20 anos para cá, os planos diretores, inclusive, têm favorecido o adensamento, né? O que está por trás disso? Porque lá atrás, você volta na década de 60, era espalhar a cidade. Sim. Você tinha, para quem é aqui de São Paulo, Arco Tietê, Zona Sul, você tentava levar a infraestrutura para depois o mercado imobiliário ir. Isso dependia de levar metrô, trem, locomoção, investimento público, né? Saúde, educação. Essa coisa não funcionava. Então, assim, não só aqui em São Paulo, outras capitais do Brasil, mas o movimento global das cidades tem sido adensa mais, aproxima as pessoas com o objetivo de conseguir com isso oferecer mais segurança, entretenimento, saúde. Então as pessoas moram mais próximas, mas desfrutam de uma vida que funciona melhor. Essa é a tese. E aí quando você adensa, né, nossa tese é adensa também, aproxima também a cadeia de negócios, a cadeia de suprimentos, para conseguir oferecer serviços e produtos para essa vida urbana ser mais eficiente. Então é aí que a gente está navegando. Muito interessante. Bom, você entra num mercado tradicional de real estate, quando você entrou, acho que, como você comentou comigo, nem tinha uma empresa listada, e o real estate era muito incipiente, 2003, 2002 ali, Isso. e você poderia ter simplesmente caminhado para tentar desenvolver o real estate em um desses setores tradicionais. O que te fez buscar algo diferente, essa curiosidade? Teve algum momento, alguma coisa que ajudou você que te ajudou a ter aquele estalo? Falar, cara, acho que tem uma oportunidade diferente para onde está todo mundo olhando. Foi olhando lá fora do Brasil? Foi com conversas internas? O que gerou isso em você? Eu tinha tido a chance já de trabalhar sempre com o olhar do investidor, né? Sempre na ponta da fidúcia, então representando o capital, mas desenvolvendo de fato várias classes de ativo. Então eu já tinha feito co-investido em residencial, shopping, saúde, hospital, escritório, galpão grande. E aí a voz, na verdade, que acho que a minha inquietação era mais por empreender, né? Então eu tinha tido a sorte de trabalhar em grandes empresas, sempre meritocráticas, me deu a chance, acho que houve uma reciprocidade em o que eu oferecia, o valor que eu gerei, as oportunidades que me foram dadas. Mas chegou um momento, hoje olhando para trás é mais fácil você codificar tudo isso, né? Ao longo do processo, para quem já quis empreender ou empreende aqui, sabe que é uma coisa, enfim, não é tão claro, você vai sentindo Um alguns parto, né, cara? Vai saindo daí. você vai sentindo alguns incômodos e tal, e você tenta botar voz, e você trabalha e faz autoconhecimento. Olhando para trás, você vai ligando os pontos. O Steve Jobs tem aquele discurso, né, na formação, acho que é da turma de Walton, não sei, que você vai connecting the dots later on, né, na sua vida. Então hoje, quando eu olho, fica claro que eu queria botar uma voz, assim, no mundo, meio que servir, assim, de um veículo para formar algo novo. E aí eu falei, bom, então eu quero empreender, né, mas eu quero empreender em alguma coisa num setor, numa arena que eu já conheço. Não sou um empreendedor serial, não sou um cara que tem herança, que tem muitos posses, estava ali com 33, né? Então, assim, eu acho que é importante, outro dia me perguntaram, não, de empreender e tal. Eu falei, ó, você começa fazendo um business plan para empreender e termina entendendo que é um life plan. Porque tudo se mistura e é uma coisa só, então é importante listar quais são suas forças, fraquezas, né, onde eu tenho insegurança, onde a coisa pega ou não. Então eu acho que eu tinha essa vontade, essa coragem, mas dentro de uma arena conhecida. Eu falei, eu vou empreender no mercado imobiliário, aqui eu conheço, aqui que me conhecem e tal.
Mas dentro disso eu não quero fazer mais do mesmo. Aí eu fiz um screening mesmo, falei, que categoria de ativo que eu acho que tem oportunidade? E àquela época, de fato, você nem era self-storage, você era guarda-móveis, tinha uma empresa institucional, um capital institucional, que era a Guarda Aqui, né, que a gente acabou adquirindo ano passado, mas tímida, né? E aí o mercado tinha uma tese, quando eu comecei a conversar com as pessoas, de que assim, pô, brasileiro, tal, não tem esse hábito, isso aqui é coisa de americano, baby boomer, geração acumuladora, isso não vai ter tração. E eu questionei um pouco isso, porque eu olhava para vários outros setores e para várias outras tendências, né? Vamos pegar São Paulo aqui de exemplo, e falar assim, cara, tudo que está tendo tendência no mundo acontece em São Paulo. Pega tudo que é digital, penetração, rede social, novos tipos de consumo e tal. Eu falei assim, tem pungência, né? E aí eu questionei e falei assim, ó, eu acho que na verdade o mercado não existe porque não tem uma oferta de qualidade sendo bem produzida por uma plataforma que está pensando na cabeça do cliente. Então eu acredito, ainda que possa ser meio contra-intuitivo do que a gente aprende na faculdade, não vai ser demanda que vai gerar oferta, nós vamos fazer o contrário, nós vamos botar uma boa oferta que vai despertar demanda. Então acho que foi meio assim, então eu falei, vai ser. E aí eu achei que eu já tinha feito muito galpão, Build to Suit, Sales Deck, na Bracora a gente fez 2 milhões de metros, né, de galpão, que Uau. depois foi Prosperitas, que virou GLP, que enfim. Então eu tinha ali uma proximidade dessa história, eu falei, e aí foi isso. Então eu falei assim, bom, vamos trabalhar, começou lá, a gente já mudou o setor de guarda-móveis para self-storage, aí passa um tempo, me adiantando aqui, lá, isso foi em 13. E aí em 17, querendo escalar mais, a gente pode falar mais sobre isso, eu fui percebendo, eu fui fazer um MBA nos Estados Unidos, em Chicago, e aí eu tive um contato com logística que eu nunca tinha tido. Né? A logística, na faculdade, eu fiz GV, logística, me perdoem aqui os professores de logística, não era uma coisa muito sexy, assim, não atraía Uhum. muito, né? Todo mundo queria fazer consultoria, trabalhar em banco e tal. Logística virou atraente depois da pandemia, né? Super. Eu falo, logística ganhou as manchetes do jornal depois da pandemia, porque virou pilar, né, de Sim. diferenciação estratégica Fundamental. de fundamental. É, mas aí eu vi logística de um outro jeito. Eu falei assim, quando eu estava meio, eu falei assim, claro, lá fora o mercado de e-commerce era muito mais desenvolvido e tal, nos Estados Unidos estava mais avançado. Eu falei, cara, tem um negócio aqui que assim, para onde está indo a maneira que as pessoas dialogam com o centro urbano, consomem, a maneira que os centros urbanos precisam funcionar e tal, tem uma infraestrutura, né, nova que não existe. Né? E aí que a gente pivotou o Uhum. negócio e falou assim, nós não somos uma empresa, não éramos só um guarda-móveis, éramos self-storage, não somos só self-storage, somos uma empresa de solução de armazenagem urbana. Né? E então acho que foi esse trigger, assim. Então começamos como self-storage para escolher algo que eu achei que não vinha sendo bem desenvolvido, e aí Vai foi evoluindo. evoluindo para esse espaço. Mas se você olhar as startups, as empresas novas que procuram trazer soluções novas, geralmente a ideia inicial, ela não é a que depois vai ser a vencedora. Ela tem essa pivotagem constante, né? E ter essa inquietação é muito importante. Eu quero voltar nisso, mas antes disso, eu queria... Você falou uma coisa importante. Você começou a empreender, de fato, com 33. É. O quão importante foi para você ter passado por escolas como a Redding Grifo, a Bracor, etc. Assim, se você tem hoje um jovem, sua filha mais nova, mas se você tivesse um filho de 23 anos saindo da faculdade agora, acabou de fazer administração na USP ou na FGV, esse cara, vale a pena ele tentar empreender direto? Ou você vê muita importância em passar em algumas escolas antes e errar com o dinheiro dos outros, como eu costumo dizer, erra primeiro com o meu dinheiro, depois você vai empreender. É. Ou não tem uma receita pronta, o que você imagina? Gustavão, eu vou te dizer que na minha experiência, eu consigo te elencar porque fez toda a diferença. Não sei o que eu falaria para um jovem de 20 anos e digo isso por conta de tudo que a gente está vendo em inteligência artificial. Né? Eu estou assustado, eu tenho usado na minha vida pessoal, tenho tentado, né, trazer para o meu cotidiano e eu tenho ficado assustado mesmo com a qualidade, com a assertividade, com o quanto esse processo de feedback, de instrução, de educação, de aprendizado, você consegue fazer com uma máquina. Então eu não sei como é que isso vai ser para frente. Na minha total, eu não preciso nem me alongar muito. Eu digo, Redding Grifo, uma partnership de pessoas brilhantes que acreditavam em pessoas jovens. Eu entrei lá com 22 anos, em 2003. No ano seguinte, eu era o principal ponto de contato, eu e o Ale Machado, que hoje está na Red, lá com o André Freitas. O É André era isso. sócio da Redding Grifo, trabalhava com trader de café naquela época. Eu brinco com ele quando eu encontro ele, eu falo assim, se olhar pra gente do real estate, meio assim, hein, André? Hoje é um player tão importante, o Super. cara brilhante. Adoro. É, eu também adoro Ele vai vir brilhante. aqui, inclusive. É, brilhante. É, e eu tava tocando negócio, né? Eu lembro que eu ia lá, moleque, com os privates e tal, não sei o quê, todo mundo só captava pra hedge fund, pro verde do Luiz, que era brilhante, CDI alto,
Tá bom, alto, como agora? Eu ia falar, CDI de 15, né? Eu falei, não tá muito diferente. Mas não tinha produto imobiliário. E aí, então assim, partnership deu espaço, deu apoio, e era meio assim, quer, faz, né? Assim, tinha um monte de sócio jovem e tal. Aí eu fui Bracor com o Carlos Bittencourt, aí 100% pensando em real estate, Equity International, Samzel, replicando o modelo que tinha feito em outros lugares e tal. E o Carlos é um cara que me deu muito espaço. Muito espaço, era uma cultura que eu carrego hoje isso, um cara da saúde, triatleta, também do mercado imobiliário, e eu tive muito espaço para trabalhar, confio muito. Depois eu fui para o BTG, no momento do banco, assim, 2011 a 13, né? Assim, era um crescimento brutal, cultura meritocrática, entrei sem conhecer muito ninguém, eu brinco, não jogava golfe e a turma me deu espaço. A cultura deles, assim, é meritocrática, tem muita gente que também, assim, sabe, veio debaixo do BTG e hoje construiu muita coisa e tal. Então, assim, essas três culturas, né? Então, lá atrás, quando eu olho que eu empreendi com 33, partnership, espaço para molecada. Depois, pô, o Carlos me trouxe uma coisa de um balanço meio saúde, né? E aí eu fui pro BTG na época, assim, eu trabalhei consecutivamente 15 horas por dia por Bom tempo. assim, muito. E aí quando eu fui empreender, eu acho que hoje, pelo menos o que eu escuto da turma, é uma mescla um pouco, pelo menos do ponto de vista de cultura organizacional, de tudo isso. Né? Eu tenho fundo de private equity, tenho que gerar resultado, mas a gente fala de saúde emocional, a gente fala de acolhimento dentro da companhia, a gente fala de prosperidade, a gente se conhece, Legal. a gente fala de empatia. A Good Storage e o Thiago hoje é o resultado, obviamente, de todas essas experiências, De tudo isso. Para o jovem, sei lá, precisa demorar hoje 20 anos para, né, se somar tudo isso? Não sei, né? Mas eu consigo enxergar essa linha, esse fio condutor, assim, sou grato a ele, assim, absoluto. Não dava para empreender antes do que eu empreendi. Acho que eu teria cometido mais erros. Não que eu não tenha cometido, mas... Interessante. Agora eu quero pegar no outro ponto que você falou, que eu acho muito importante quando a gente pensa em repensar o mercado imobiliário. E você contando que quando você veio com a ideia, as pessoas falaram, isso jamais vai funcionar no Brasil. Pô, isso aqui, o Brasil é diferente. Eu me lembro muito que em 2010 e 2011, nos primeiros GRIs que a gente fazia, eu lembro que eu muito tímido, assim, sempre fiquei muito nos bastidores. E eu, na sala de reunião de discussões do mercado residencial, lembro que quando ficava meio quieto o assunto, que eu costumava não participar, eu levantava a mão e falava, pessoal, aqui vocês veem espaço para microapartamentos, chamavam na época, apartamentos menores, de 30 metros, 40 metros. Eu era chacota, né? Assim, porque as pessoas falam, não, imagina, isso aqui funciona, volta para Londres, isso aqui em Londres funciona, mas o brasileiro gosta de espaço, jamais vai se sujeitar a morar num lugar apertado, tal. E eu costumava sentir, não, eu entendo, mas será que a sociedade não vai se transformar, que o preço do metro quadrado vai ficar mais caro, que talvez a renda do consumidor não vai acompanhar a precificação que vai ser necessária para vocês terem a margem de lucro de vocês? Será que vocês vão ter que encolher o produto de vocês? E poucos ali, assim, muita gente achava que era uma coisa que não ia fazer sentido, né? Que jamais ia ser aplicada no Brasil. Acho que me lembra um pouco essa conversa sua, devia ter conversas em que as pessoas falavam exatamente isso, né? E eu acho que isso talvez reforça o grande ponto aqui por trás, é que talvez a próxima ideia, acho que olhar para fora é muito importante. Acho que o Sanzel tinha uma coisa importantíssima também, tudo que ele investia estava muito ligado a demographics, né? O Sanzel é um cara que, para quem não conhece, dá um Google no nome desse cara, talvez um dos caras mais geniais do mercado imobiliário enquanto investidor, né? Ele tem a biografia dele é maravilhosa. Inclusive, eu estava em Nova York há umas 3 semanas, tentei comprar na Amazon, não tinha, cara. Não tinha. Ele conta aquela venda do Equity Offices para Blackstone. Para Blackstone, mas a competição do Vornado com a Blackstone. Maravilhoso. É uma aula ali. E ele pega muito nisso. Você pensa que um grande investidor vai ficar olhando location, vai ficar olhando a planilhinha. Ele olhava macro dados, ele olhava demografia, ele olhava hábitos sociais. Eu acho que um pouco do que você faz hoje é entendendo os hábitos da sociedade, dos seus usuários, para tentar produzir alguma coisa que esteja relacionado a para onde a sociedade nossa vai. Eu acho que dentro disso tem muito espaço, dentro de real estate mesmo, que inova muito pouco, para se repensar a forma como a gente faz muita coisa. O que você pensa disso? Nossa, concordo com você e penso várias coisas. Tem uma só que já que a gente falou no Sam, que foi um legado que ele me deixou aqui na Good Storage, valeu muito quando a gente tinha começado a Bracor, era uma startup. Lembro quando o Carlos me contratou, eu recebi um e-mail dele do Gmail, assim, foi literalmente, tá lembrando disso outro dia, não tinha escritório, a gente tava, né?
E aí, acho que 2 anos depois, o Sam veio para o Brasil, eu lá com 28 anos, 27, né? E aí, uma sala de reunião e tal, tinha um protocolo, era o Samzel, Claro. não era uma coisa, né? Então eu ali quieto, mas eu era o cara da ponta, eu virei só, eu ganhei stock options, eu virei sócio um ano e meio depois, com 27 eu era sócio de uma empresa da Equity International, mais novo. Isso foi legal na minha carreira, porque depois com 33 eu viro o CEO mais novo do portfólio do Washington State, que são 50 empresas, tal, então teve, mas voltando, aí o Sam olha para mim e fala assim, né, a história acontecendo, a gente era uma empresa incipiente no começo e tal, cara, e aí ele perguntou assim, né, e mas quem vai tocar o crescimento desse negócio? Quem vai comprar os ativos? Quem vai? Era eu, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, kid, posso falar em inglês aqui? Vamos lá. Let me tell you one thing. We are building a company here, not a bunch of assets. Do you get that? Então a diferença entre você construir uma plataforma, uma empresa ou um fundo de ativos. E hoje na Good Storage esse é um dos pilares, assim, nós somos uma plataforma, né, de logística urbana. Assim, a turma fala assim, para onde você quer ir e tal, não sei se eu vou cortar, mas eu quero ser um marketplace de espaço de armazenagem urbana. Assim, então isso é muito importante, porque eu também gerei fundos de investimento imobiliário, né? Então a diferença de você ser o que eles chamam de bunch of assets, né? Um fundo de ativos, né? Ou uma empresa, né? Assim, quando eu empreendi eu tinha esse tesão, né? Então aí você vai falar de pessoas, de desenvolvimento de gente, de cultura, de operações, de margem, de eficiência, de valor intangível, de yield management, de growth, de se antecipar, porque assim, a cabeça de quanto vale o metro quadrado não é uma conta de custo, é uma conta de eficiência, né, tal. Mas o que você falou de ser chamado de chacota, puta, eu consigo lembrar várias. Assim, eu lembro quando a gente abriu a primeira unidade em Pinheiros, então você imagina, foi 2015. Até então, guarda-móveis, todos periféricos, galpões mais ali apagados e tal, uma coisa que você pensava assim, quando precisar mudar, a empresa de mudança leva lá e tal. Não era na cabeça, na cidade mental das pessoas, né, que poderiam ter interesse do uso, não estava no fluxo, não estava onde elas passavam, não tinha essa, né? E aí a gente abriu uma em Pinheiros, na Pedroso Alvarenga, na Pedroso de Moraes. Caríssimo, Pinheiros, estamos ali uma quadra Rebouças. A turma falou assim, esse cara tá Cara é louco, maluco. como é que ele vai fazer pagar a conta? Não vai ficar em Tá pé. com dinheiro de gringo que não faz conta, você não vai ficar de pé de nenhum. Aí a gente abriu Vila Olímpia, Moema, do lado de metro quadrado de 25 mil reais o metro, hoje de 30, hoje de 35. O terreno que eu paguei 14 mil, me chamaram de louco, vale 35 hoje e tal. Porque a gente está monetizando funcionalidade. Né? Assim, é uma solução que você está colocando. A conta não é Não é metro quadrado. não é metro quadrado. Né? E aí eu mesmo, quando em 18 a gente pivota o negócio para oferecer logística urbana, mesma coisa, né? Por que não tinha essa infraestrutura ainda? Tinham várias empresas que desenvolvem galpões, né? Porque a turma sempre achou, enfim, com todo respeito aqui, mas a visão geral, né, sempre foi de que assim, pô, se galpão aluga 20 fora de São Paulo, que aluga 25 dentro, a 25 reais não dá yield, não dá retorno para comprar aquele terreno. Então a cidade só ia crescer no adensamento residencial. Grandes terrenos iam ser, normalmente, residencial de mais média ou baixa renda, mais adensado, etc. Só que assim, se a gente só crescer densidade de pessoas, a gente não vai funcionar. Né? Porque há 10 anos atrás, logística era o que acontecia das 10 da noite às 5 da manhã. Como é que o poder, como é que do olhar público se tratava a questão disso? Isola tráfego de caminhão só transita pela cidade das 10 às 5, restrição, 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 restrição. Cara, a cidade não vai funcionar assim. Né? A cidade cada vez mais, né? E acho que a pandemia só acelerou essa mudança no consumo, tem que trabalhar 24/7. Então, assim, essa foi outra, talvez não chacota, mas foi uma aposta que a gente fez de falar assim, o aluguel não é 25 reais o metro quadrado. O aluguel vai ser 45. A turma olhava e falava assim, no mesmo GRI. Não, 30 é uma barreira Eu lembro psicológica. disso, Você tá? Eu lembra, sou né? testemunha porque eu estava lá e eu ouvia e falava, Não, eu tô falando cara, e eu morava em Londres, aí eu falava, cara, lá isso é normal. Será, de novo, é o novo microapartamento que estou dando Eu risada? estou falando com humildade aqui, a gente está falando de um lugar que eu sei que é a proposta do teu podcast, né? De promover que a Provocar, gente pense e além. provocar mesmo. Mas assim, 30 é fator psicológico. E eu vou até além, mesmo dentro da companhia, né? Eu lembro quando a gente, né? E o mercado sabe hoje, tá aí, a turma, né, tem os dados do Raio 15 e tal, e nós estamos trabalhando, esse podcast é para ser informativo também,
40, 45 é onde a gente está tentando puxar o mercado, não somos os únicos também, tem outros parceiros e tal. Mas até dentro da companhia você tem que quebrar paradigmas, porque eu lembro que assim, a gente estava lá, né, começamos, o mercado era 25, 28, aí nós fomos para 30, 34. E aí precisava chegar nos 40. E daí eu percebi que meu time estava com medo de pedir 40. Tinha uma coisa assim tal, né, minha sócia... Tem que vender internamente primeiro, né? Minha sócia trabalhou muitos anos, a Marina, na Prologis, né? Então tinha uma referência de galpão grande e tal. Aí eu falei, turma, é 40. Sabe por que é 40? Porque se não for 40, não vai ter mais oferta. E se não tiver mais oferta, vai ser 40 por escassez. Então, Pronto. ou vai, porque as empresas Vai. vão entender que a 40, a eficiência que gera faz sentido, ou vai, porque vai ter tão pouca oferta que nosso portfólio vai estar protegido. Ou é um ou é outro, mas vai chegar. Então, assim, e chegou, e a gente começa a conversar com as empresas, assim, a turma né, de e-commerce, e não é só e-commerce, tá? Mas o legal da turma de e-commerce, como eles são muito data-driven, é quem mais tem os KPIs, e eles normalmente medem, todos eles, tudo por pacote entregue. Né? Então é desde emissão de carbono para o pacote entregue, mais margem para o pacote entregue, horas de entrega, enfim. E aí, né, não é segredo, você conhece Super Williams do Mercado Livre, o Vergueiro e tal, eles começaram a testar o modelo de entrar mais perto das cidades e estão crescendo. Da mesma forma que eles cresceram muito no Raio 30, né, e foram os grandes tomadores de área aí nos últimos 5 anos e tal, estão começando a ter também operações maiores mais dentro da cidade. Porque assim, a cabeça de falar, pô, nós não estamos aqui discutindo R$ 3 o metro quadrado da locação. Não é essa a conta. Eu até entendo alguém de compras pensar assim, mas a gente está destravando uma eficiência, né, Que dá uma vantagem competitiva. enorme. E outra coisa também, né, a eficiência do metro quadrado do ponto de vista de giro dentro da cidade, se você precisa de 31 metros quadrados no raio 30, porque o teu tempo o teu tempo no rack do produto é de uma semana, o teu tempo do produto dentro da cidade é de 12 horas. 95%, estou falando de e-commerce aqui, mas 95% dos produtos que chegam de manhã, na madrugada, à tarde não estão mais no galpão. Então o tamanho que você precisa de área é muito menor. Então a gente está falando assim de quanto você gira no mesmo metro quadrado. Pô, será que não tem espaço, né, para você pagar um metro quadrado um pouco maior e fazer isso? Então aí a gente foi, talvez não chacota, mas tem gente que olhava com um pouco de receio, mas também em outros lugares do mundo acontecia isso. Acho que a gente vai passar, o que eu entendo de real estate é uma indústria, né, que tem como jargão, assim, ser mais avessa a risco, é uma indústria de tijolo, de origem de muitos negócios de família, né, etc., né, de geração, mas eu acho que a conta, o underwriting que a gente fala, né, vai ter que começar a se ajustar, porque o real estate, ele não é mais só por quanto eu construo, põe uma margem por quanto eu vendo, mas é quanto esse real estate vai conseguir capturar de valor. Esse é o Valor adicionado ao usuário. ao usuário. Exato. Mesmo, sobre a experiência desse cara. Mesmo no PJ, até não quis falar experiência para não parecer muito um termo, mas Mas é isso. é a experiência do usuário da PJ também. Né? Isso envolve, cara, questões de recursos humanos. Então, o cara está mais perto da cidade, é mais funcional para o funcionário dele, ele tem mais retenção, passa assim por várias áreas. Então, eu acho que a inovação está um pouco em entender que a maneira que você vai rentabilizar metro quadrado no futuro, e já hoje, né, quem é lá atrás eu entendo que achava que R$ 25 era um teto na percepção de valor, nós estamos conseguindo nós e outros, tá? Trabalhar hoje a 40, 42, é isso, é conseguir questionar um pouco quanto vai ser a percepção o valor entregue de verdade, né? Percepção e valor, você tem que fechar esse gap desse metro quadrado. E a hora que ele destrava eficiência, que ele tem funcionalidade, né? A gente tem também, né, empreendimentos nesses bairros para conta fechar, pô, eu consigo comprar um terreno em Moema de 1.200 metros quadrados. Ali esse é um empreendimento residencial que adensa mais que eu e que hoje vende a 25, 28 mil reais. Pô, quanto que eu tenho que alugar os meus espacinhos? Muito mais que é preço de escritório da Faria Lima. Pô, mas esse negócio é o negócio da China. Não, não é isso. Claro, tem até um limite de demanda que você tem. Mas aquele espaço é funcional e oferece, é mensal, não tem multa de cancelamento, o cara fica pelo prazo que ele quiser, tal. Existe demanda suficiente para alugar aquele espaço naquele preço e ser algo de utilidade pro cliente. A gente, sem me alongar muito aqui, mas a Jabuticaba brasileira, né? A gente foi ajustando, meus investidores têm outras 4 empresas de self-storage no mundo todo,
E aí é claro que você tem, no começo, né, tu não participou do board, dá muita... Só que a gente foi ajustando o modelo. Nos Estados Unidos, entre o menor box e o maior box, tem normalmente no unit mix 8, 9 tipos de unidade. Uau. Nós temos 30. Nossa. Por que isso? Para caber no bolso da pessoa. Eu não quero que o cara alugue um espaço ocioso. Então, assim, eu tenho 1,5, 2 de verdade. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois, a partir do 15, salta um pouco mais. Pô, mas para que isso? Para o cara pagar exatamente e somente pelo que ele precisa. Não tem o upsell. Né? Entendi. Tem que ser funcional e tem Entendi. que... Então, essas... Interessante. Também fui chacota de muita coisa já. Não, mas você falando isso aí, eu fico imaginando para onde vai essa demanda. Tem dois países que eu tenho viajado bastante nos últimos 2 anos, um é para os Emirados Árabes e o outro é para a Índia. E em ambos esses países, acho que a sua experiência, você deve ter feito esse benchmark, deve ter visitado, etc. É impressionante, mas você tem não só um, dois, três aplicativos, por exemplo, falando agora que podem ser os seus usuários, né, vamos dizer assim. Aplicativos que você quiser, às 11 da noite, uma pasta de dente para ser entregue na sua casa, vai chegar em 20 minutos. Onde você estiver em Mumbai, na Índia. Em Abu Dhabi ou em Dubai, se você quiser comprar um chinelo às 7 da manhã, vai chegar para você em 20 minutos. Eu acho que isso tem a ver com abundância de mão de obra, etc. Questões. Não sei se vai chegar nesse nível aqui no Brasil, mas o que eu fico surpreso é de perceber o quanto isso é estabelecido. E as pessoas realmente usam muito. E não é assim, Gustavo, deve ser só nos bairros mais nobres dessas cidades, ou então deve ser só em Mumbai. Não, se você for em Chennai, se você for em Bangalore, se você for em Delhi, em Gurgaon, nas cidades indianas grandes, a Índia são 6 vezes o Brasil, né? É muito grande. Mas a necessidade desses espaços que você está descrevendo, ela é imensa. Porque o usuário, uma vez que ele se acostumou, que ele vai apertar um botão ali e vai chegar na porta dele, ele vai usar esse serviço, porque o nível de comodidade disso e a entrega de valor é muito grande. Você quer ver como paga a conta? À medida que a logística... Ó, desculpa interromper, mas Imagina. eu conto isso às vezes em um churrasco, a pessoa fala, você está exagerando. Eu falo, cara, às vezes eu nem preciso de nada, eu peço para testar. Eu olho lá, esse suco aqui, uma Coca-Cola, chega, cara. E não é um preço Mas você sabe exorbitante. que eu fiz uma Eu dessa? fico testando, que eu fico maravilhado. Eu falo, cara, como é que eles conseguem? Eu fiz uma dessa outro dia, esse papo vai longe, mas eu fui ano passado num retiro de um cara que chama Joe Dispenza. Não sei se você conhece ou não, um puta maravilhoso, um cara que mistura neurociência, epigenética, manifestação de realidade. Aí ele tem um livro para quem, enfim, chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que eu acho fantástico. Mas enfim, em Orlando. E aí cheguei lá, o hotel era na beira da praia, não sei o que e tal, aqueles hotelzinhos enormes em Marco Island, Orlando, Legal. nada. na Flórida, Marco Island, lá na outra costa. E, bom, enfim, resumo. Aí num intervalo que teve de 1h30, aquele mar flat na frente, não sei o que e tal, falei, cara, se eu tivesse trazido meu equipamento de natação, eu ia dar umas boas braçadas aqui. Aí eu entrei na Amazon, aí tinha um bundle. Touca, óculos, nadadeira e flutuador. Entrega em 44 minutos. Eu comprei, fui para a próxima palestra, eram 2, e aí no intervalo da tarde eu nadei 40 minutos. Eu falei, cara, e você acha que eu estava naquele momento preocupado para esse negócio que me entregava em 44 minutos? Acho que eu fui comparar se tinha uma margem um pouquinho a mais, né? Então, eu acho assim, essa conta paga, e quer ver outra conta que paga dessa armazenagem urbana mais cara? É a conta de working capital das empresas. Porque a hora que a logística se moderniza, mais data, demanda preditiva, não sei o que tal, todo o supply chain moderniza. E aí, quando você reduz o dinheiro que desperdiça em working capital com o produto parado, é muito mais caro do que o que paga no metro quadrado do imóvel. É nada. Dentro do custo logístico de uma empresa, aluguel de galpão representa, dado da CBRE, de 3 a 5%. Gasolina, combustível, 20%. Né? Então, assim, essa cabeça de é muito gozado, de é o aluguel que é a questão, é o aluguel que é a questão. Não é. Então, quando você consegue ter, por exemplo, uma cadeia de suprimento, né, em que você tem menos tempo aqui no grande big box, aí você tem uma cadeta, aí você tem esse ponto aqui e aí você faz o produto girar mais rápido, só aí você não tem capital parado, né, já pagou esse metro quadrado um pouquinho mais caro. E no final do dia, pô, eu acho que essa é uma coisa que o mercado imobiliário, pelo menos me inspira, assim, a gente não é uma indústria só de tijolo que tem que se preocupar com, pô, desenvolvi, vendi, não é mais meu, ou desenvolvi, aluguei, matei meu problema. Nós estamos construindo ativo real, nós estamos mudando, né, o landscape de uma cidade.
qual que é esse legado? Qual que é a função utilitária, né, do imóvel que eu estou construindo? Pode ser no residencial, pode ser na logística Uhum. urbana, pode ser... Eu acho que Tem uma função utilitária. Eu acho que quando você passa a não olhar pelo viés tradicional e passa a ter esse ângulo, você começa a enxergar oportunidade em coisas que talvez não, que talvez passasse batido, né? Eu acho que o fica dessa parte da conversa é como que a gente, ao observar os hábitos, a sociedade, que o mercado imobiliário é cada vez menos sobre tijolo e muito mais sobre os hábitos sociais, de É. consumo, de vida. Você vê coisas, por exemplo, na área de real estate relacionada ao wellness, que hoje em dia é extremamente valioso, né? Você tem a parte de senior living que vem por aí também. As transformações sociais, a gente sempre ficava muito preocupado de colocar as pessoas dentro de um escritório para trabalhar, era aquela laje seca. Hoje, de cada 10 escritórios em São Paulo que são entregues, 8 já vão prontos com tudo já, de É, acordo com a CBRE. é. Né? Então, isso também mudou, né? Isso Então, assim, total. mudou totalmente. Então, acho que todas essas áreas, se você pensar mesmo na época da pandemia, pô, eu lembro na pandemia, quem tinha escritórios, os donos dos escritórios ficaram super tensos, os aluguéis caíram, vacância alta, o fim do trabalho presencial, aquela coisa toda. Hoje em dia a gente está vendo que não é bem assim, os aluguéis voltaram, enfim, tudo Uhum. mais. Mas o grande ponto é, naquele momento, não era o mercado imobiliário entrou em crise. Na verdade, naquele momento acelerou muito esse processo no Brasil, pelo menos, do comércio online, do hábito de se comprar online. Pô, eu lembro que as ações do Mercado Livre na época estouraram. Em 2020, 2021, quem tinha ações do Mercado Livre decolaram, né? Isso tudo tem impactos para a cadeia toda do mercado imobiliário Nessa também. linha que você está indo, eu sei que você tem um call que você dá faz tempo, que é o de multifamily, né, né, do espaço de crescimento de aluguel Isso. de imóveis residenciais. Eu sou do Conselho da Vila 11. Eu vou contigo, né, nesse call. A questão é, eu falo, né, para a turma, eu falo, a gente não pode determinar quanto tempo vai demorar para esse aumento real vir. Mas que o aumento real vem, vem. Porque ainda mais quando você está falando de boas localizações, a gente está tratando de terra, de terreno, de espaço. É um ativo escasso. Exatamente. Então, como moradia vai monetizar o valor daquela localização e o valor dos utilities, né, dos amenities, etc., que ela oferece, né, vai subir. É fato. Uhum. Né? As pessoas vão ter também, eventualmente, nos seus orçamentos, né, isso vai mudando, e o orçamento de uma pessoa não é fixo. Quanto custava, sei lá, a assinatura de TV a cabo há 10 anos atrás? Perfazia quanto do seu orçamento? Quanto perfaz hoje? Você nem tenha mais, você paga os streamings direto. Uhum. Né? Ou um agregador de streaming, né? Enfim. Então, assim, eu tô super contigo com você nessa história, assim, eu acho que falando de multifamily aqui, tem aumento real de locação, né? Assim, porque a maneira que está adensando, as pessoas vão olhar e vão saber precificar um pouco melhor, né, os diferenciais de um prédio, o diferencial de uma localização, a função utilitária dela poder ter 10 opções de tomar um café a pé, né? Então, assim, porque eu estou dizendo isso que você falou assim, dessas mudanças Sim, comportamentais sim. e como isso impacta no final do dia a gente está fazendo. Nós estamos oferecendo uma infraestrutura real, né? Tijolo, prédio, etc., para acomodar isso. E aí que eu acho legal, quando você fala de cultura de montar uma empresa, se o teu time enxerga isso, dá um outro propósito no que você faz também. Então, assim, o que eu via muito lá atrás, quando eu comecei em 2013, a gente fazia investimento lá 2013. Em 2006, 2005, 2004, na Reding Grifo, a gente co-investia com o mercado residencial. Né? Então a gente tinha um fundo de investimento, a gente co-investia com os incorporadores. E a cabeça era um pouco assim, né? Eu tenho que fazer o que me aumenta ao máximo a velocidade de venda no lançamento, se possível tudo no chão, tudo no stand, trava o meu IRR, entrega a obra e tum, né? Não é uma crítica aqui, mas é só uma evolução. Eu acho que existe um olhar, até porque, de novo, as localizações são escassas, de você se preocupar um pouco mais com o carrego desse prédio. Uhum. Né? Eu acho que também essa coisa de você ser o desenvolvedor, de repente ter o interesse de permanecer com o imóvel, é uma coisa que vai acontecer mais Eu acho também. que isso gera o grande benefício que quando você faz um lançamento imobiliário, você tem que vender na janela que deu certo. E você lançar um empreendimento, você pelo menos um ano ali, aprovação, comprou terreno, 2 anos às vezes. Então a janela em que se É. apresenta para você comercializar é aquela. Pode ser boa ou ruim. Se você fica com um asset com você e espera ele performar, escolhe o momento da saída, Não. é muito mais inteligente. Apesar de todos os desafios de funding, etc., Exato. que são Tem uma imensos. maturidade do funding, mas que é para onde acho que o nosso mercado É, tem ido. Mais e mais você começa a ter capital de mais longo prazo, que tem disposição e interesse, talvez,
né, de segurar os ativos, que a gente falou do mercado de escritório, né, muitos do que estão agora fazendo fit-out, entregando as lajes prontas e tal, é um capital que tem esse olhar mais longo e que soube passar por uma barriga de mercado e falou assim, não, eu preciso refazer alguma coisa aqui, eu preciso fazer um talent improvement, preciso colocar um capital para trabalhar e tal. Enfim, eu acho maravilhoso. Eu digo só, foi frustrante para mim já em algum momento, eu falei assim, pô, será que como é que eu lido um pouco com a minha inquietude de criar coisas novas numa indústria que é avessa a change, né? Uhum. Mas aí eu acho que é se associando a pessoas que também pensam como você. Por isso que eu acho que eu tô feliz de estar aqui com você. Legal. Falando em frustrações, em desafios, qual que você acredita que foi o momento, pô, você tem só 44 anos, eu também, somos A gente jovens, é 81, os dois. 81 os dois, Já fez esse ano também? fiz em Então, janeiro. 81, em fevereiro. Boa. Como a gente somos jovens, mas mesmo como jovens já passamos por algumas coisas, eu queria entender de você qual que foi o momento mais desafiador que você teve na sua carreira, aquele momento que todo empreendedor tem e fala, caramba, será que é por aí ou não? E como que você lidou com isso? Foi sem dúvida a minha saída do BTG. E talvez vai metaforizar em sair naquele momento do escritório mais bonito de São Paulo, de trabalhar com uma placa, né, atrás, com uma estrutura atrás, com um poder de ambiente, assim, né, tem uma pungência, tem uma notoriedade, né, devida e conquistada, enfim. E aí eu fui literalmente para a edícula da casinha que eu morava, né, ali no Jardim Paulistano, um sobrado, e tinha uma edícula nos fundos, né, do lado da área de serviço, da máquina de lavar ali. Eu lembro até hoje que eu pintei uma lousa na parede dos fundos, bem pequenininha, portinha antiga de vidro. Eu pintei uma com tinta lousa, eu mesmo, no fundo, para escrever com giz. Aí eu tinha que ficar repintando a cada um mês, porque tinha tanta umidade na parede que ficava aparecendo umas manchas, assim, né? E aí esse foi difícil, assim. Eu te confesso que sair daquela estrutura, né, daquela vitrine, e aí para os fundos da área de serviço, não foi fácil. Eu saía para buscar imóvel, de carro assim, e tinha dia eu pegava trânsito pra caramba. E no começo eu fui refinando a tese. Meus primeiros imóveis também eram mais circunvizinhos, né? A gente não entrou para ter confiança para onde o preço ia, e tal, para entrar em Moema, para entrar na Vila Olímpia, né, para entrar no Jardins, e tal, foi muito depois. Os primeiros eram um pouco mais circunvizinhos. Então eu ia para lugar feio pra caramba, pegava aquele trânsito, a Avenida do Estado travada, tal. Eu no carro assim, eu falava, cara, tava na Faria Lima, todo mundo vinha até mim, né? Assim, era uma coisa, Tapete vermelho. né? Todo mundo queria conhecer o escritório, vinha até mim e tal. Foi duro, Legal, foi muito difícil. bom. E eu sei que, eu imagino que para você é muito menos sobre onde você vai chegar, mas sobre essa jornada, né? Mas dentro desse conceito de sucesso que as pessoas entendem dentro do mercado imobiliário, dentro da sua carreira, dentro da sua empresa, como que mudou o conceito de sucesso ou não mudou? Tem sido a mesma coisa? O que é sucesso para você? Ah, mudou. Eu acho que até não muito tempo atrás, assim, sucesso para mim vinha de um lugar meio de vencer uma sobrevivência, assim, né? E sobrevivência eu falo assim, claro, de novo, né? É muito mais do que você sente do que de fato, mas era uma coisa eu, filho único, com responsabilidade de cuidar dos meus pais, enfim, de onde eu vinha. Então eu me sentia muito numa competição ali. Eu tinha uma questão competitiva de sobrevivência, assim, não era um individualismo necessário, porque eu precisava cuidar para além de mim, mas era, assim, mais sobre isso. Né, tanto que acho que minha carreira teve dinamismo, porque eu sempre trabalhei muito, muitas horas, e acho que entreguei muito resultado, né? Acho que graças a Deus, assim, de uns 3 anos, 4 anos para cá, é, onde algumas arrebentações passaram, né? É um novo momento em que, de verdade, assim, eu acho que sucesso é poder se perceber como putz, um veículo para progresso, para prosperidade, para desenvolvimento de mais pessoas, para além de você, assim. Eu tenho um prazer do nosso time, das nossas pessoas. São 250 hoje, lá no escritório umas 70. A gente mudou para um escritório novo em novembro, assim, mas eu me dediquei em cada detalhe, com uma paixão. Eu ia de sábado, eu ia de domingo. Todo mundo até falando, mas que tá exagerando tanto? Mas porque eu queria esse lugar de afeto, de acolhimento, né? Assim, nosso business é de muito longo prazo, né? Assim, então, assim, a gente consegue impactar na vida dos nossos colaboradores? Sim, estamos e vamos continuar, mas
income producing real estate, renda imobiliária, é longo. Ciclo de para achar, diligência, comprar, aprovar, construir, estabilizar, 5, 6 anos. Então, né? E é uma responsabilidade, acho que para o líder, assim, pessoas que se dedicam e colocam a sua vida 10 anos para você. A gente fez 11 anos agora, no passado, a gente teve a comemoração de 10 anos, aí tinha um belo dia que tinha um cara que está comigo há 10 anos, que é o Júlio, meu sócio de novos negócios, e aí eu estava em casa e ele ia fazer 10 anos no dia seguinte, né? Eu recebi um lembrete, né? Eu tinha posto no meu Outlook. 10 anos, eu falei, pô, e agora? Tava naquela correria, eu falei, era 9 da noite, eu e minha filha, 6 anos. Falei, vamos na Centauro, precisa de alguma coisa. Eu comprei a camisa do Brasil com o número 10 atrás, deu tempo de... Eu falei, pelo amor de Deus, me escreve Belo aí, que é o sobrenome dele. Mas são 10 anos. Bom, enfim, dia seguinte estava lá. E ele é filho único também. E aí eu lembro que ele estava ali umas palavras, e aí eu falei para ele, eu falei, Júlio, cara, eu tava pensando vindo para cá, e de verdade, matematicamente, a gente junta 10 anos, isso eu tenho 2 anos, então eu tava com 41, ele com 30, ele tem 34 hoje, 35, então ele tá com 30. Eu falei, tirando meu pai e minha mãe, você é a pessoa que eu passei mais tempo da minha vida. É loucura. Aí ele olhou assim e falou, é isso mesmo. Então eu tenho uma responsabilidade, né, nisso. Então acho que hoje para mim sucesso claro, eu ainda tenho muitas ambições, não estou aqui assim pessoais, né, tem que trabalhar muito, mas sucesso é conseguir perceber que assim o meu progresso é coletivo, não é mais tanto individual. E eu acho que na trajetória, e não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, por muito tempo era um progresso mais individual, porque eu vinha de um lugar de uma I can't afford to fail, assim, sabe? Não dá pra falhar, né? Assim, vamos. Bate tiro de meta, faz o papel de volante, abre na lateral, cruza a cabeça e faz o que for, né? E hoje acho que tem uma posição de enxergar o time jogando um pouco e de sentir prazer pela conquista do outro também. Muito legal. Muito legal. É isso. Quando a gente fala de repensar o mercado imobiliário, a gente tem que questionar alguns dogmas ou que sejam mitos ou elementos que talvez devam ser questionados para que a gente possa destravar esse processo. Eu estava lendo, eu comentei com você antes da conversa, que se você comparar o mercado imobiliário com tantos outros, ele é um dos mercados que menos inova. Quando a gente se propõe a fazer um podcast de Rethink Real Estate, né? Quando eu propus isso aqui, a equipe falou assim, mas cara, é tão difícil inovar no mercado imobiliário, é tão travado. E eu estava lendo que ele só inova mais do que o mercado de pesca. Ou seja, é complexo. E para isso eu tento sempre aqui nessas conversas identificar um mito que a gente acha que a gente tem que questionar ou até derrubar sobre o mercado imobiliário. Tem alguma coisa que te vem à cabeça que você acha que talvez trave um pouco esse processo? Porque é como num brainstorm. Eu costumo me policiar muito, tenho aqui minha equipe também, participo de muitas reuniões de brainstorm, de produto, de coisas do tipo, e tentar não dar deixar as pessoas pensarem, não ter os paradigmas do porquê a gente sempre fez assim e tal, porque é isso que traz a inovação, senão fica muito ordenado, travado, e você não consegue de fato criar, inovar e ter esse fluxo de ideias mais naturais. Eu acho que dentro do mercado imobiliário, eu sempre penso muito no tijolo, na parede, como limitador, assim, todas as vezes que a gente vai pensar alguma coisa dentro do mercado imobiliário é um pouco travado. Que paredes são essas que a gente poderia quebrar? Ou abrir um racha? Não, tem até alguns jargões do mercado imobiliário, né? Que é o efeito manada, né? Por exemplo, estava te ouvindo aqui, que é o quê? Replicar sucesso e não criar sucesso, né? Então eu acho que tem uma coisa, ou outro jargão, né? Eu vejo, por exemplo, arquitetos são muito frustrados com o mercado imobiliário, porque dizem, o mercado imobiliário, os desenvolvedores, né? Só se preocupam com taxa de retorno, né? Então acho que tem algumas coisas, eu acho que eu sinto, assim, uma é essa, né, até se você volta, acho que agora a inteligência artificial vai mudar um pouco isso, mas quem dava a letra para onde o mercado imobiliário residencial ia? Os corretores, né, eu lembro quando eu trabalhei no BTG, com um cara, enfim, genial na época, com o Minoro, não sei se você lembra dele. Lembro. O Minoro era um gêniozinho, todo mundo falava assim, não, o mercado residencial vai para onde o Minoro disser, né? E aí era aquela coisa que tinha aquele coisa de efeito manada, começou os condomínio clube, enfim. Então eu acho que tem isso um pouco, assim, da gente tentar olhar para trás para o que deu certo e se antecipar em replicar de novo, ao invés de talvez tentar estar um pouco para frente, entender, né, o que pode vir. Eu entendo essa visão e até algumas frustrações, né? Por exemplo, eu falei aqui de arquitetos ou de urbanistas, né?
de que os desenvolvedores eles travam muito só na taxa de retorno, acho que eu falei aqui, né, e para ir além de, meu objetivo é comprar, construir rápido, vender, lavei as mãos, né? Ou depois que o aluguei não é mais meu, vendo para um fundo, faço um CRI e tal, Uhum. e entender que acho que o mercado imobiliário tem um legado para a cidade, tem um legado para a estética da cidade, tem um legado para o prazer das pessoas de caminharem na rua. Assim, anda aqui na Rebouças hoje em dia, né? Vou fazer um exemplo real. Nas calçadas da Rebouças, né? 5 metros, porque a lei nova de doação de calçada, todas niveladas e tal. Eu ando em alguns lugares na Faria Lima, eu lembro quando eu tava lá, né, de sapato, cara, calçadinha apertadinha, quebrada, não sei o que, cheio de pedra, né, de Uhum. coisa solta. Então, assim, o prazer do dia a dia, ter o prazer no commuting, né, no se locomover e tal, é resultado do que a gente faz. Então, acho que, assim, claro, à medida que o capital também fica mais maduro, ele permite aos desenvolvedores ir um pouco além, né? Então, eu entendo as razões, né? Uhum. Mas eu acho que o pensar diferente, eu acho que tem um pouquinho da história do legado, né? De entender assim, pô, tô construindo uma coisa que vai ficar por gerações e tal. E entender que acho que a somatória do que a gente faz, o residencial do menor, apartamento menor, eu com armazenagem, o cara que está fazendo a clínica, o healthcare, o hospital, no final do dia, né, desenha. Eu fui para a Escandinávia, né, em julho passado, já foi algumas vezes, mas levei minha filha, né? E eu percebia que ela olhava, ela não conseguia descrever, ela tem só 7, ela não conseguia descrever muito bem, mas ela estava sentindo o prazer disso, o prazer de ter menos poluição sonora, o prazer de ver os né, Visual o também. visual e tal. Eles têm um olhar estético em outro lugar, mas estética, né, arquitetura, tem bem-estar envolvido, assim, né? Então, não sei, de novo, eu respeito o histórico, mas eu acho que, à medida que também acho que tem uma troca um pouco dos tomadores de decisão, né, geracional, tem uma turma nova chegando, eu acho que eventualmente também tem um rompante com algumas desses dogmas, assim. Você falando isso e eu lembrando de você nas interações nossas dessa última década, dentro dos eventos, É. etc. Acho que uma das coisas que talvez a gente possa provocar aqui, que eu tive uma outra pessoa que eu entrevistei aqui também que me fez sentir isso, que eu lembrei algumas situações dessa, é que talvez as gerações mais antigas precisam estar abertas para pensar diferente, para ouvir as pessoas que estão chegando. E uma coisa que eu me surpreendi muito, assim, eu conversei com um bilionário indiano que foi premiado como Person of the Year do GRI na Índia lá, Aham. no ano passado, e eu perguntei para ele qual é a lição mais importante sua até agora, né, na sua vida. E ele falou, eu estou sempre aprendendo com as pessoas mais novas. Ele chamou, por exemplo, aquela fulana, aquela moça, ela sabe coisas, ele foi listando as coisas, né? E eu fiquei impressionado, ele é um dos caras de mais sucesso na Índia, um cara Forbes, um cara muito grande mesmo, chama Hiranandani. Uhum. E essa capacidade de ouvir de uma pessoa que talvez não tem o mesmo tempo de jornada, talvez é algo que falte um pouco no mercado imobiliário. Eu acho que às vezes a gente tem como dado alguns preceitos e alguns dogmas, é isso e pronto, e eu acho que isso, às vezes a gente não precisa concordar, mas ouve e não precisa ter sim ou não. Você pode só ouvir e vou pensar a respeito. Acho que as pessoas são muito condicionadas a ouvir uma opinião sobre o mercado, sobre um caminho e ter que dar uma resposta sim ou não. Ontem alguém mandou estava no telefone comigo, falando com uma pessoa, É. ele falou, fez a defesa dele, tal, 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 tal. E eu fiquei quieto, pensando assim, deixa eu ouvir é o que eu estou me dizendo. Você tá aí? Não tô, é que eu tô só ouvindo você ainda. Você acabou de falar, mas eu tô digerindo. E eu sinto isso dentro do GRI, a gente tem várias discussões, debates. Eu sinto pouco espaço para o silêncio que talvez traz um pouco esse respirar e falar, pô, será que tem alguma coisa daquela fala? Porque eu acho que não é a ideia do Thiago que vai fazer uma transformação do real estate ou do Gustavo, mas é o conjunto. E cada vez menos a gente vive numa sociedade que as pessoas estão um pouco habituadas a ouvir, né? A estar aberta para puxar esse tipo de ideias, né? Não que tenha que me ouvir ou te ouvir, mas assim como eu me considero um privilegiado de estar. Ontem eu estava aqui em São Paulo, tive 4 reuniões com pessoas extremamente experientes. Cara, É. o que eu aprendo disso, Você falou de silêncio, né? Tem um livro que você vai gostar, de um cara, eu tenho lido bastante filosofia estoicismo. Esse cara chama também. Ryan Holiday, sabe? É um cara Bem que tem nossa famoso. idade, bem famoso, É. americano e tal. Aí tem um dele que chama
Dei até para o nosso top level na companhia. Stillness is the key. Acho que em português é quietude é a chave. E aí ele conta várias coisas, é muito legal, mas ele passa por vários grandes líderes e aí ele conta que ele achou em comum nas biografias que todos tinham o hábito de sair para caminhadas solitárias, assim, para conseguir apreciar da pausa, né? Dessa coisa de você poder refletir aquilo que você ouviu e tal. É, é legal, porque assim, a gente não é uma indústria que tem que tomar 600 decisões por minuto, né? Mas também o legado da decisão que a gente toma, como a gente lida com economia real, com tijolo, né, tem uma relevância. Então, a gente acompanha É nisso. uma, é uma provocação. Uma pergunta final aqui, estamos caminhando para o final e, pô, gostaria de falar mais 2 horas com você, que é um papo muito bom. Tem várias inovações acontecendo, a gente falou de, você acompanha muito AI, etc., tecnologia, etc. Tem alguma coisa que você está vendo no mundo de tecnologia, AI ou PropTech, que você acha que vai ter um impacto maior em real estate? Porque isso também vai trazer um repensar a forma como a gente faz, como o real estate se manifesta. Tem alguma coisa que você tem visto no Brasil ou no mundo que vale a pena compartilhar em termos de tecnologia ou AI? Ó, o que a gente está embarcando, né? Então, eu acho que uma muito clara que a gente quer embarcar e está começando a se preparar para isso é você ter agentes de venda, né? Sales agents. Então, você, acho que muito breve, você já tem os bots, tem os algoritmos, Sim. mas muito em breve eu acho que, e não só na nossa ponta vendedora, vai ser uma venda feita por um agente artificial, mas na ponta compradora também. Então, assim, o case né? Então, assim, eu não sei precisar de novo quando, tem que ter essa humildade, mas eu acho que já é um destino Bem que próximo. eu acho que é ponto de não retorno, que é o seu assistente pessoal, né, de AI, você vai falar para ele, por favor, negocia um box de self-storage para mim, ou, né, levanta as melhores companhias e tal, ou espero que ele fale na Good Storage, porque ele tem um brand recognition da gente. Então, liga na Good Storage e negocia um box para mim, eu preciso colocar aquelas coisas. Ele vai ter a capacidade de definir o tamanho do seu box, ou seja, entrar em contato com o nosso agente de AI, negociar esse box, vão ter premissas de preço, chegarem num acordo, ele volta com você e fala assim, cheguei neste valor, acredito que é um bom valor que a gente poderia fechar, e transacionar online também. Quanto tempo? Não sei. Mas para mim isso já está meio, né, meio dado. Então acho que em sales eu acho que acontece muita coisa. Em outro espaço que eu acho que aí entra também, property management, né? Então, gestão de utilities, gestão de segurança, custos compartilhados, né, acho que também é muito importante. Tem uma turma em construction também falando também muito da questão da eficiência do uso dos recursos, aí entra um pouco mais do lado de ESG, né, do carbono embedded, né, na construção, também na questão do ponto de vista de sustentabilidade, de gestão regenerativa na operação do ativo. Então, acho que facilities e properties também vai ter, né, enfim, acho que vai mudar muito. Por exemplo, a gente tem prédios verdes certificados, galpões verdes, né? Todos os nossos galpões mais urbanos são também todos green building. Eu lembro, a gente fez o primeiro galpão green building, foi lá na Bracor, eu e o Carlos. Então eu sou super apoiador dessa história. Mas eu acho que é um processo que vai mudar. Porque, assim, é muito human-based, né? Você contrata uma consultoria human, para fazer um questionário gigantesco que é check the box, human, para preencher um outro formulário, para ir para um outro órgão certificador, Certamente vai mudar. human, que para te dar um título. Cara, honestamente, você vai ter um AI que a hora que eu estou Faz o fazendo... upload dos Não, que eu materiais. estou fazendo o underwriting do meu ativo, eu sei qual que é o score de sustentabilidade dele. Né? Então, assim, acho que nesse detalhe, tudo que passa na mão de muita gente e concatena, ainda mais para no final chegar num certificado, eu acho que assim, de novo, você nem construiu o prédio, você já vai assim, eu vou apresentar para o investidor e falar assim, ó, aqui tem oportunidade, é um greenfield, meu score de é tanto, né, assim. E eu quero te perguntar mais essa pergunta aqui. Vai lá. Em termos de habilidades profissionais, você é um cara muito focado em equipe, né? E eu percebo muito que as necessidades de contratações dos developers, dos incorporadores, dos fundos, de empresas como a sua, elas começam a mudar. Aquele cara que quer buscar um cara com experiência específica em real estate, talvez o profissional do futuro ele começa a ter algumas características diferentes dentro desse conjunto desafiador de para onde vai a sociedade. E eu acho que esse novo profissional que vai entrar na sua empresa, que vai continuar entrando na sua empresa, é o cara que vai te ajudar a repensar o mercado imobiliário.
Que características você tem procurado? O que você imagina hoje? Eu sei que a maior parte das pessoas que assistem isso aqui já são empreendedores, etc., mas tem sempre aquele pessoal que está buscando conhecimento para entender para onde vai o mercado imobiliário, quero trabalhar no mercado imobiliário, e as habilidades, eu sinto, pelo menos, de ver fora do Brasil algumas coisas, que cada vez mais está abrindo um pouco mais esse tipo de conhecimento exigido para o cara pensar real estate. O que você imagina do profissional do futuro? Nossa, boa pergunta. Eu lembro que nós temos um sócio hoje na empresa, e eu acho que eu reforcei aqui 3 vezes sócio hoje, 3 pessoas diferentes. Essa já dá para mim um dos insights, né, uma das notícias que eu acredito em partnership. Porque o mercado imobiliário, de novo, é um business de longo prazo. E eu acho que as pessoas, diferente, né, se você voltar 40, 50 anos atrás, que era muito comum você ter carreiras de 30 anos em grandes multinacionais, né, setor automobilístico, setor de bens de consumo e tal. Eu acho que essa característica de você entregar 30 anos da sua vida para uma carreira numa única empresa, que era cheia de benefícios, e o carro, né? Então, eu sinto essa responsabilidade enquanto líder, né? Eu acho que tem que ser a reciprocidade da troca para você ter retention, é muito importante. E eu acho que um partnership é você trazer a pessoa de verdade para um senso de ownership, né? E de ela perceber a utilidade do que ela gera de valor é importante. Então, esse é um pilar. O outro, não sei, eu lembro que em 2015, um dos nossos sócios, o Rodrigo, em 2015, a gente, 16, se eu não me engano, na verdade, a gente foi recrutar um data scientist. 2016, uma empresa de guarda-móveis no mercado imobiliário e atrás de um data scientist, assim, era um negócio meio... E até até o nosso próprio board, né, assim, pô, eles têm 49 empresas imobiliárias investidas no mundo, tá? Né, mas começo, né, de G&A, tem que manter pequeno, né, era meio... Claro, eu era um gênio? Não, acho que a situação faz o ladrão um pouco, né, por isso que o brasileiro é tão criativo como executivo. Pô, nosso funil, nossas conversões, 90% dos meus clientes vinham online. Conversão era tudo online. Eu falei, cara, eu não conheço nada de data, eu vim de banco, vim de gestão fiduciária de capital de terceiro que investia no mercado imobiliário. Né? Então, deixa eu ser humble aqui, conheço zero de Claro. data warehouse, de data mining, de data visualization, né? Não sei fazer um dashboard, um BI e tal. E eu entendi que aquilo ali, né, era... O meu fluxo comercial era empreender aquilo, porque a minha oferta era online. 90%. 90%, até hoje, né? O fluxo é um fluxo digital. Aquilo foi desdobrando, né? Então começou para eu fazer gestão da venda, otimização de venda de receita. Aí foi desdobrando em organizar o data warehouse, depois a gente minerar esses dados e criar dashboards. Aí já virou apoio de gestão. Aí agora está em todas as automações de sistema, de APIs, de integração dos CRMs com o RP. Aí, longa história para dizer, uma posição que era uma posição meio até estranha no recrutamento, né? Eu lembro conversando com essas pessoas e logo percebi que tinham dois tipos. O cara de estatística econométrica e um cara super dados e meio que ia mais para uma linha de previsão de demanda, umas coisas muito, né? E ia ser difícil até com um cara mais introvertido. E eu encontrei um recurso que trabalhava em agência de publicidade, então era alguém mais que tinha um pouco, navegava um pouco aqui, mas era alguém que dava luz, né, dava visualização para dados. Eu falei assim, é um pouco esse perfil. Foi difícil entender os perfis dele, mas hoje ele é alguém que, né, nosso sócio, e que eu falo assim, Rodrigo, você é a inteligência desse negócio. Né, assim, você tem um papel, quando ele começa a ficar muito em tech, e a gente passou por muitas, o negócio vai crescendo, a gente tem 500 e 600 milhões de dólares investido hoje. Quanto mais o negócio cresce e institucionaliza, né, você vai tendo, obviamente, toda uma questão de mitigação de risco, cibersegurança, auditoria interna, enfim, né, trabalho com capital 100% institucional. Aí eu brinco assim, TI, né, tech, segurança tá te puxando muito. Preciso que você volte, Volta pro core aqui. volta aqui que você é um cara que tem que estar provocando. Às vezes eu puxo ele assim, você tá sem agenda livre, faz tempo que você não dá uma ideia. Libera a tua agenda, né? Você é um cara... Espaço para pensar, a caminhada. E ele entrou, imagina, um cara de data e tal, não sei o que, assim, e a turma reconhece isso hoje, né? Legal. Quem tem 20 anos de mercado imobiliário, a turma, né, fala assim, pô, era um cara que nunca tinha trabalhado no mercado imobiliário. Então, eu acho que tem um shift
assim, né? E acho que foi perfil também, perfil dele, né? Soft skills deste profissional que você está me perguntando, né? Ampliando, de ser alguém que aprende rápido, que não tem muitas travas, né? Se lança, como as pessoas, eu acho, que também trabalham com tecnologia, têm mais essa habilidade de decodificar, de coding o novo, né? Cara, eu tô ralando para conseguir ter disciplina de entender qual vai ser minha relação com tecnologia no meu lifestyle, assim. Tem horas que eu acho que, não, eu vou cama rápida, tem mais ou menos, semana passada tem feriado chegando, eu vou levar minha filha a gente vai para Orlando. E aí eu falei para ela, falei assim, não, semana que vem eu vou te revelar para onde a gente vai e vou fazer um caça ao tesouro com você. Ela falou, tá bom, tá bom. Aí na quarta-feira agora foi. Eu tava numa reunião, era umas 5 já, tal, depois eu ia pra casa, eu falei, cara, não fiz as pistas do caça ao tesouro, e agora, não sei o que e tal. E eu numa reunião. Falei, não, vou começar a pensar, vou pôr uma na geladeira, uma não sei onde, mas quando eu vou escrever, não sei o quê, vou mandar no WhatsApp para minha assistente me ajudar. Aí eu tava na frente do computador, eu falei, deixa eu dar uma chance aqui. Abri o GPT, né, e botei. Minha filha tem 8 anos, estamos indo para a Universal. Gostaria de fazer um caça ao tesouro com 7 pistas que serão escondidas na minha casa. Tum. Você não tem ideia. Não teve uma outro prompt que eu precisei fazer. Só isso. Veio perfeito as 7 pistas. As pistas não tinham era um parágrafo que rimava entre o que começa com o final. Não. E aí no fim eu falei só o seguinte, eu falei assim, ela gosta muito do Stitch. Você pode criar as pistas em formato de impressão com figuras do Stitch? Aí a Helena voltou e falou pra ela, assim, o Stitch é marca registrada da Walt Disney, eu não posso, mas eu posso criar um bichinho parecido com o Stitch. Aí, cara, me soltou os cards, eu saí da reunião, eu fiz print, pus, foi tão incrível. Aí no final ela falou assim, né? Nossa, papai, mas como você conseguiu escrever todas as pistas que rimavam? Eu falei, pô, juro por Deus. Eu falei, cara, então assim, né, eu tô na história. Eu acho que quem trabalha com tecnologia, só pra fechar, você falou de qual é o profissional do futuro, eu acho que o cara é mais lançado, né? Ele tá mais acostumado, pô, isso aqui é complexo, eu não entendo nada. Mas ele se lança, entende, sabe de linguagem, tem outras coisas. Eu acho que assim, tem um profissional ali no soft skills, assim, que tinha um hard skill muito forte, mas meio que talvez a gente cria algumas barreiras para algumas coisas, né? E eu vi isso, eu vi um sócio nosso essencial que entrou por uma área de dados para minerar dados e para me redesenhar no nosso data warehouse. 2016, 15. Então acho que a habilidade de sacar o negócio e tal, né? Enfim, ele é um cara, é isso. Muito bom. Thiago, agradeço muito sua presença, um papo muito gostoso. Se deixasse, eu ficava mais algumas horas Ia aqui. mesmo. Tem mais um monte de perguntas aqui que infelizmente não deu tempo, mas eu vou querer fazer em outros momentos para você. Agradeço a sua presença, parabéns pela trajetória, acho algo muito sólido. Muito obrigado pela presença aqui mesmo. Cara, likewise, acho que você tem um espaço na indústria muito importante. De fato, você é uma voz. O GRI ocupa um espaço importante de transformação, também de pensamento, não só de conexão entre as pessoas. Então, pô, parabéns. Fazer esse podcast aqui provocando, e eu acho que você fez provocações hoje, requer também, acho que uma personalidade que já mostra que você é um executivo diferente e importante no mercado. Valeu. Obrigado mesmo e vamos junto. Eu quero convidar vocês para se inscreverem no canal, dar um like aqui, compartilha também esse conteúdo, com certeza se te ajudou, vai ajudar muita gente que pensam o mercado imobiliário ou que querem repensar e buscar novas oportunidades. Obrigado e até a próxima.